Bom dia, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Gente, hoje nós vamos falar de solda elétrica. Não é um curso exatamente, são dicas para as pessoas, para os amigos e amigas que gostam de fazer serviço caseiro ou precisa até. Aí a solda elétrica tem lá suas nuances. Então, para quem está precisando dessas informações, vamos tentar passar para vocês. O meu vizinho, aqui do lado direito, o Adilson, comprou uma maquininha retificadora e pediu para testarmos a referida máquina. Aí tudo bem, vou fazer o teste. Ele falou: ô Pardal, por que você não faz um vídeo? Aí eu pensei, boa ideia, ao menos eu ligo o útil e agradável, testo o equipamento do nosso vizinho e passo adiante algumas coisas que a gente sabe desse mundo de solda elétrica. Trabalhamos em metalúrgica por muitos anos, 40 anos mais ou menos, e quando você trabalha em empresa grande, ela normalmente te dá cursos profissionalizantes, porque empresas grandes, repito, ela não aceita muito o especialista, ou seja, aquele profissional que só faz uma coisa, é o mono, né? Monofício, talvez é uma palavra que não existe, é monoofício, apenas um ofício. Eles preferem, ou elas, as empresas, pessoas polivalentes. E na área onde eu mais atuei, que foi caldeiraria pesada, nós tivemos cursos a respeito. Mas, por opção, eu preferi não ser soldador, porque eu acho aquela coisa muito monótona. Fica ali o tempo todo solda, solda e solda. Eu queria alguma coisa mais diversificada. Então eu me encontrei, profissionalmente falando, na área de caldeiraria pesada, porque a coisa tem dinâmica, a coisa tem correria. Ok, gente? Aí vamos ali no quadro, para eu mostrar alguma coisa pelo lado teórico, e depois a gente, na prática, aqui na bancada, a gente demonstra a maquininha do nosso vizinho. Antes de irmos para o quadro, eu vou mostrar a maquininha para vocês. Tem a nossa também por aqui, de nossa propriedade, do canal Velho Pardal. Aí vocês comparam quão evoluída está a tecnologia. Máquinas enormes e máquinas pequenas, onde a pequena tem o mesmo desempenho. Ok, gente? Vamos ver. Essa é a chamada de máquina retificadora. O peso dela não chega nem a 1,5 kg. A nossa ela já tem um princípio totalmente diferente. Essa nossa é de bobinas, aquela mostrada é eletrônica. Então essa nossa, ela vai até 250 amperes. Para trabalhos leves, tipo assim, serralharia, ela vai bem. Essa vai até 130 amperes. Implica dizer que ela só trabalha com eletrodos de pouco diâmetro. Ok, gente? Mas vamos para o quadro. Criamos por aqui alguns desenhos para informar de forma teórica as diversas situações de uma soldagem. Mas antes que nos estendamos na matéria, deixa por aqui tecer comentário e até cumprimento aos nossos colegas soldadores e soldadoras. Na minha época, quando atuava nas empresas, quando trabalhava, ao menos nas empresas onde trabalhei não tinha soldadoras. Depois a mulherada aí foi se emancipando
e entrou no ramo, na área. Então, antes que pormenorize por aqui, falemos ainda da mulher soldadora. Tem um tipo de solda, que até está anotado por aqui, onde é argônio, a solda de argônio. A solda de argônio trabalha com gás e vareta, que no caso, esse daqui, por exemplo, aqui eu chego lá, mas deixa eu me antecipar. Isso daqui é um eletrodo revestido. A vareta não tem o revestimento, é só o arame, é só o varãozinho. Pois bem, então no caso da solda de argônio, usa-se um gás que faz mal à saúde do homem, no tocante à parte sexual, afeta. E nesse caso as mulheres assumem aí porque não afeta a parte delas, da saúde delas. Ok, gente? Mas vamos nessa. Então, como disse, não é um curso de solda, são apenas dicas. Tipos de solda. Acabei de mostrar, vamos falar de eletrodo revestido. Aí você tem a solda convencional, que é com esse material, onde na convencional você tem a solda de aço carbono, que é ferro, aço inox, bronze, ferro fundido, alumínio, etc. O aço inox você pode soldar com varetas, que no caso não é revestido, ou com eletrodo revestido. Predominantemente usa-se o revestido, mas também usa também o argônio, que é aplicado em diversos tipos de materiais. No tocante à soldagem, a solda, você tem diversos tipos de solda. Você tem a plana ou de bancada, você tem a solda ascendente, que o próprio nome diz, é subindo, né? E a descendente. Então, nessas citadas soldas, você tem dois procedimentos: contínua ou cortando o arco. Contínua é quando você, ascendente ou descendente, está se falando num plano como está o nosso lápis. Contínua é quando você, o profissional de solda, inicia o processo até concluir o eletrodo, no caso, essa peça. Feito isso, ele realimenta o porta-eletrodo e dá continuidade. É tanto que fizemos questão de mostrar por aqui como fosse letra C juntinhas, significando que ela vai subindo, né? Porque de fato o formato de aplicar solda ascendente exatamente é assim, é subindo. A descendente já é o contrário, ela já tem o C para baixo. Pois bem, então se você vai emendar duas chapas, você tem a forma de montagem angulada atípica ou angulada típica. Nas empresas que trabalham com critério sob norma ABNT, nunca se trabalha assim, porque fica uma peça sem resistência de soldagem. O correto, o típico e conforme normas é assim, porque aqui o soldador, dependendo do emprego da peça, ele aplica solda nos dois lados. Ele trava a peça, senão a solda puxa muito e enche aqui. A canetinha está falhando. Bom, ele enche aqui. Não alimentei com grafite. Ele enche aqui até chegar a esse ângulo aqui. Enche desse formato. E por cá também, como disse, dependendo da carga que vai ser submetida da peça, a solda é feita dos dois lados, muitas vezes até com a mesma quantidade. Mas normalmente, quando vai fazer a parte de dentro, é mais baixo. Inclusive, dependendo da empresa e como disse, do critério dela, tem um gabarito que é para ver a altura da solda. O controle de qualidade verifica quanto tem de altura, porque tudo tem que seguir normas rígidas. Nos desenhos, os projetos já vêm informando isso.
Quando você vai emendar duas chapas, aqui no caso estamos falando de solda angulada, atípica e típica. No caso, emendar duas chapas, se é um trabalho profissional, não existe assim o normalmente, é regra. Você deixa uma abertura de 2 milímetros ou mais, dependendo do eletrodo que o soldador vai empregar, o diâmetro do eletrodo. Então, essa abertura, você trabalha, por exemplo, numa metalúrgica, é um trabalho de equipe. Em média, é o caldeireiro, o soldador e um ajudante. Mas vamos falar só do caldeireiro e o soldador. Então, nesse momento que você vai fazer a junção das peças, é o soldador que decide quanto ele quer de abertura. Se 2 milímetros, 3 ou mais. Isso vai depender, como disse, do eletrodo que ele vai empregar. Por quê? Porque tem situações, por exemplo, construção de vasos de alta pressão. Então, peças assim são radiografadas. E se a soldagem ficar perfeita, a radiografia vai acusar falhas. Aí o cliente não aceita, porque tem a inspeção do cliente. Nariz. Nariz refere-se a isso. Aí fizemos aqui numa escala mais ampliada para que se entenda bem. Então o nariz normalmente são 2 milímetros. Aí já é regra, 2 milímetros. Porque o soldador aplica a solda aqui e no nariz ela vaza para cá. Então fica o espaço preenchido com solda. Você tem dois tipos aqui, chama-se chanfro. Então esse chanfro tem dois nomes. Chanfro em V, já tem a figura geométrica de um V, e chanfro em X, também figura de um X. Então dependendo de que situação a sua chapa vai ser empregada, aí o projetista exige como deve ser a soldagem. Tem situações onde o projeto exige esmerilhar a solda. Deixa eu fazer uma pausa para pegar uma caneta para que fique mais clara a explicação. Pois bem, então, voltando nesse assunto aqui, esse daqui a solda é assim. Ela é preenchida, esse ângulo, até que ela fique assim. Por dentro, é conforme a exigência de projeto. Depois ele fica assim. Isso aqui também pode ser um volume bem maior, como disse, dependendo de para onde vai a peça, em que vai ser empregada. Se vai ser uma peça que vai ser submetida a muita atenção. Aqui, dizia que há situações onde é exigido esmerilhamento da peça. Então o soldador faz a soldagem e deixa passar um pouco, fica um pouco acima da superfície plana. Então feito isso, faz o esmerilhamento. Vamos comparar aqui então. Soldado, esmerilhou. Soldado, feita a soldagem. Aqui já como se já tivesse esmerilhado. Pronto. Então quando é serviço caseiro, nunca... Mas às vezes situações que você precisa fazer uma peça e uma grade, por exemplo, não quer deixar emendas, aí você faz ao menos chanfro em V, que é a coisa mais simples. Porque se você não fizer, se você simplesmente pegar a barra, a chapa, seja lá o que for, emendar e não chanfrar, soldar, quando você esmerilhar, ela fica solta. Ou seja, ela quebra. Então, ainda na regra de soldagem, você tem a solda contínua, conforme está riscado aqui. Está simbolizado a solda. Pontos e intercalada. Então, quando trabalhamos em metalúrgicas, cujas emprega normas, o próprio desenho já vem dizendo intercalada, tipo assim, intercalada 100 por 50. Ele quer dizer o que com isso? 100 milímetros de solda por 50
100, com solda, sem solda. Então há situações que o procedimento é isso. Amperagem. Muitas vezes quem está usando a máquina, ele não tem noção da amperagem. Então, como estamos dirigindo a informação para serviço caseiro, não vamos entrar em detalhe de amperagem 40, 60, 80, porque complica. Mas a média é, por exemplo, chapa de 2 milímetros em torno de 60 amperes. Se você, ao iniciar o processo de solda ou de ponto, você sente que está querendo vazar ou rasgar a chapa, aí você diminui mais a amperagem, até que ela fique de uma forma que faça a soldagem sem rasgar a peça. Também tudo está em função do eletrodo que você está usando. Então estamos falando de máquinas de pequeno porte. Máscara. Para serviços caseiros, ideal a máscara portátil. Esse tipo. Então falamos de amperagem, depende da estrutura da chapa. Como iniciar? Como iniciar a solda. Daqui a pouco falo sobre isso. Eletrodos de diâmetro. Nas máquinas de pequeno porte, normalmente elas queimam bem eletrodo de 2 milímetros a 2,5. Quando é 3,25 em diante, já é uma máquina de maior porte. É máquina profissional, de indústria. Essa nossa, por exemplo, ela só vai até 2,5. No oitavo ela já tem dificuldade de queimar o eletrodo. Solda esmerilhada, é isso que falamos aqui. Se você precisa esmerilhar a sua solda, aí precisa fazer esse pequeno chanfro. Não precisa nem encher, basta em V. Para que quando esmerilhar, fique o material dentro das emendas. Lentes escuras, número. Quem está iniciando ou quer uma dica correta, você deve adquirir lentes mais claras, que é a lente escura. Eu conheço, não sei se existe diferente, mas eu conheço dois tipos. Está um pouco escuro para ler, mas a gente comumente usa lente 10 e lente 12, então a lente 10 é mais clara. Porque se você colocar uma lente mais escura, você vai ter dificuldade de enxergar, de ver o outro lado da soldagem. Então quando você, mesmo com uso doméstico, ideal que você use 2 lentes, porque essas lentes são baratas. Mas a escura já é um pouquinho mais cara que essa, talvez 3 vezes o valor dessa ou 4. Aí se houver incidência de respingo da solda na preta, vai chegar um momento que ela vai cegar, quer dizer, ela não vai ter mais utilidade. Então o certo, não é o ideal, é o certo, é você aplicar 2 lentes brancas, porque são mais baratas, repito. Bota uma por baixo, outra por cima, que a hora que você danificar a de fora, a de dentro nunca queima, nunca bate respingo. É sempre a de fora. Então você vai estar sempre trocando a externa. E com isso você vai ter, salvo haja quebra na preta, você vai ter sempre a lente preservada. Essa que está sempre fazendo trocas se você trabalha muito. Bom, teoria beleza. Agora vamos para mostrar o emprego do eletrodo. Falamos aqui como iniciar. Essa é uma das maiores dificuldades de quem não é habilitado, ou seja, quem não trabalha com isso, né? Que você fazer trabalhos em casa e aí tem dificuldade. Tanto que comumente fala-se, não, o eletrodo cola muito, mas o eletrodo colar é uma questão de como você emprega. Você nunca deve soldar com eletrodo assim, deixa eu mostrar por aqui, a 90 graus em relação à peça a ser soldada. Não é assim que se emprega. Você inclina entre 30 e 45 graus. Se você deitar muito também, a solda vai ficar irregular. Então o ideal é 15, 30 ou 45 graus. Isso no olho, para você mostrar o grau, não é fácil, mas dá para vocês entenderem, né? 15, 30, 45. Então 45 é a média ideal. Como aplicar a solda? Eu estou na posição aqui de frente com a peça.
eu posso vir por aqui também, depende das circunstâncias, depende que se você está num lugar apertado, né? Mas em casa nunca tem esse lugar apertado. Então eu particularmente acho, que é mais prático trabalhar assim. Trabalhar eu ficando de frente com a peça, porque aqui eu vou queimando o eletrodo. Então, abrir o arco, até citamos aqui em algum momento, cortando o arco e abrir o arco. O arco que a gente fala, que se fala no universo de solda, é no momento que acende, que pega fogo, vamos dizer assim, um negócio mais simples possível. No momento que pega fogo aqui, que ele inicia o processo de queima, aí chama-se abrir o arco. Cortar o arco é quando você corta, como o próprio nome diz, né? Quando você faz um ponto e para, aí chama-se cortando o arco. Então, como abrir o arco? Você usa o eletrodo como se fosse um pincel pintando. Você não vai com ele direto, porque se for com ele direto para a peça, ele de fato ele cola. Você tem que ficar fazendo isso. Então, a hora que ele abrir o arco, aí você suspende um pouquinho, distância aí de proporcional ao avanço. 3 milímetros. Porque se você insiste, repito, se você forçar ele vai colar a todo instante. Aí quando você não tem a prática, né? E você fica com dificuldade, fica arrancando ele de momento em momento. Então a hora que ele abre o arco, é você manter uma distância mínima e vai em frente. Até alcançar a soldagem que você deseja. Serviços caseiros normalmente são pontos. Mas no nosso caso aqui, por exemplo, na torre, que nós construímos e soldamos, ela está toda com solda contínua. Por quê? Porque ela não podia enferrujar. Porque se enferrujar, fica perigoso. Então a solda contínua é isso, é a solda continuada. Isso daqui são intercalados, como já foi mostrado ali na teoria. Pois bem, então abrir o arco é simplesmente isso, é você, como se fosse um pincel pintando, aí a hora que pega fogo na ponta do eletrodo, você dá continuidade. Fui redundante para que fique bem claro. No caso de soldagem ascendente, aí já é um pouco mais complicado, porque dependendo do eletrodo, por exemplo, isso daqui chama-se eletrodo material mole, porque tem o material duro e o material mole. O material duro é o 4800, isso é, se eu não me engano, é 3200, parece que é isso. Alguém dá outro nome a ele, mas a gente chama comumente material mole, que é para essas coisas menores, né? Pois bem, então com material mole, fica difícil você fazer uma solda ascendente contínua. Fica muito difícil, porque por ser mole, ele não faz a fusão e não se sustenta, ele fica caindo. Então normalmente, com material mole, solda subindo, você faz cortando o arco, ou seja, apagando e acendendo, até concluir sua solda. A descendente, você pode fazer do mesmo formato, você pode cortando o arco descendo, ou com a máquina mais aquecida, ou seja, com a pera um pouco mais alta, se você tiver uma certa prática, você vai de cima até embaixo e ela consegue fazer a solda. Agora fica uma solda fina, ou seja, com pouca resistência, mas uma solda tipo assim, para acabamento, para que fique bem acabada no final. Ok, então acho que a parte teórica já foi dita, né? Eu vou pausar para preparar para fazer a demonstraçãozinha com a solda, ok? Daqui a pouco a gente volta. Mas antes que eu esqueça, de forma alguma, usem luvas de tecido, porque fatalmente vão se queimar. E se você faz um serviço com constância, com solda, usem luva que chama comumente luva de raspa, ou luva de couro mesmo, que é esse material de avental. Só que nas casas do ramo, você tem uma de couro mais fina e mais pesada. Então para pequenos serviços, ideal que sejam as luvas mais leves, um pouco mais caras, até quem usa mais são os argonistas, o pessoal que trabalha com solda argônio. Mas é mais fácil você manusear o eletrodo, o porta-eletrodo, que no caso é o suporte do eletrodo. O nome disso é porta-eletrodo.
Ok, então vamos pausar novamente para o que já falei. Então, gente, a máquina está em 120 amperes. Essa chapa é um oitavo. A amperagem está alta para essa espessura. Um oitavo quer dizer 3 milímetros. Mas vamos fazer um pedacinho com uns 120 amperes. Aí depois eu baixo a amperagem para a gente ver a diferença. Com essa amperagem dá para continuar. A máquina solda bem. Pausar novamente para fazer ascendente. Ok, gente, vamos fazer agora um pedacinho de ascendente cortando o arco. O ambiente está mal iluminado, que eu deveria ter botado posição contrária. Mas eu fiz o seguinte, eu vou mudar a posição contrária, que é a bancada, para que possa ser visto melhor a solda. Ok. Posicionada a bancada para uma posição onde tem mais luz, para que vocês possam ver o comportamento de cortando o arco.
por ser um teste feito às pressas, desconsiderei esse de baixo porque a amperagem não estava boa. Por ser ascendente, estava baixa. Saímos dos 120 para os 130 amperes. Então considerem do cabinho da peça para cima. Então a máquina de fato é eficiente. E para encerrar o assunto, lembramos que a solda elétrica ela libera raios, então ela é muito agressiva aos olhos e à pele também. Por isso faz necessário o emprego de EPIs, equipamento de proteção individual, e evitar ao máximo se expor na hora da soldagem, expor os olhos. Então, para encerrar, deixa eu dar uma dica de como fazer para não queimar os olhos. Vou pausar. A dica é a seguinte: você, em dado momento, precisa fazer uma emenda de peças, mas não tem que segurar para você que ponteia, é você sozinho. Então, o que é que você faz? Você encosta as peças, deixa o eletrodo aproximado e a máscara fora do rosto. Então o eletrodo na mesma direção que você vai pontear, aí é quando você repõe a máscara no seu rosto, porque você não tem como fugir. Que a hora que você coloca a máscara você não vê nada. Aí o procedimento é esse: deixa na mesma direção, em seguida máscara no rosto. Feito isso, você ao abrir o arco, claro, vai haver o clarão do eletrodo queimando, você vai conseguir enxergar o que você está fazendo. Então vai que eu preciso emendar essa peça. Peça pequena, mais ou menos 100 milímetros. O que é que você faz? Você ponteia as extremidades para ela não abrir quando estiver soldando. Faz isso. Máscara fora do rosto, deixa na mesma direção. Protege o rosto e abre o arco. Aí fez um ponto. O outro lado a mesma coisa. Protege o rosto e abre o arco. Pronto, aí feito isso, aí ela já não vai se separar mais. Aí quando você usa a máscara e faz sua solda. De forma alguma, solde sem máscara. O que mais se vê por aí nas serralharias de pequeno porte são pessoas trabalhando sem máscara. Então, ao longo dos anos, a natureza vai cobrar. Ok, gente? Espero ter colaborado com vocês com essas pequenas informações.